Olá meus queridos amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, tá bom? Se você não conhece o canal, está conhecendo o canal pela primeira vez através desse vídeo, eu convido você por favor a se inscrever e ativar as notificações aqui do sininho para você ficar por dentro então dos assuntos que nós abordamos aqui, que nós apresentamos e dos vídeos que nós postamos aqui toda semana, beleza? Eu queria falar com você hoje que tem um projetinho no papel e quer transformar esse projeto em realidade. Em outros vídeos que eu apresentei aqui no canal falando a respeito de circuito impresso, eu venho falando a mesma coisa. Tem um projetinho no papel, tire do papel, desenvolva um layoutzinho para ele, entendeu? Crie um arquivo Gerber e envie esse arquivo para uma empresa que possa ser de confiança e que possa produzir para você uma placa com padrão de qualidade profissional. Eu estou falando mais uma vez da JLC-PCB, entendeu? Além de ser um parceiro do canal, é uma empresa em que eu confio, que eu faço questão de produzir os arquivos que eu preciso com os meus projetos para que eles possam transformar esse meu desejo de tirar um projeto do papel em realidade. E eles fazem isso na produção de placa de circuito impresso, entendeu? E para quem me acompanha aqui no canal há algum tempo, sabe que eu gosto de apresentar aqui no canal dicas de manutenção, alguns consertos que eu faço, né? E eu recebi há algum tempo atrás aqui no canal um aparelho de som Sony, onde o estágio de saída de som ele estava sem o integrado STK, né? Para aquelas pessoas que conhecem esse circuito integrado, algumas conhecem por barata preta, outros conhecem por circuito integrado do capeta, outras coisas mais, entendeu? Porque o negócio é um BO, dá muito problema, entendeu? Não adianta você falar assim, ah, mas só funciona com caixa de som original, se a pessoa colocar outra caixa ela vai estragar. Não, ele vai estragar. Sendo com caixa de som original, ele vai dar problema, porque o negócio é um BO. E o que eu fiz então? Recebi aquele aparelho, abri, eu percebi que a pessoa que mexeu naquele aparelho antes de mim acabou substituindo o STK por um amplificadorzinho externo. A pessoa montou lá um amplificadorzinho do jeito dele, funcionou, ele entregou para o cliente, entendeu? E esse cliente depois vendeu para uma outra pessoa e essa outra pessoa trouxe o aparelho até mim, para você ter uma ideia. Aí vocês acompanharam então a saga desse vídeo. Para quem não acompanhou, para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você acompanhar esse vídeo desde o primeiro vídeo até a conclusão do serviço, tá bom? E dentro desse aparelho, em vez de eu colocar o integrado original STK, eu coloquei duas placas pop, essas plaquinhas aqui, ó. Eu utilizei dentro daquele amplificador, dentro daquele aparelho de som, duas placas dessa daqui, ó, para fazer um canal estéreo, um conjunto estéreo, canal esquerdo e canal direito, já que cada placa dessa aqui é um conjunto mono, uma plaquinha mono. E o que eu fiz então? Eu substituí o amplificador que estava dentro daquele aparelho por duas placas dessa. A placa pop é uma placa que eu mesmo produzi, fiz o circuito, fiz o layout e enviei para a JLC-PCB. E como vocês podem ver aí, olha a qualidade dessa placa, né gente? Não tem nem o que falar, né? JLC-PCB, na hora de você produzir uma placa lá, eles fazem um negócio com um capricho que eu vou falar para vocês, viu? Olha só como é que são as ilhas, como é que são aqui a furação dos componentes, a serigrafia. Olha aqui a placa, como ela é lisa, entendeu? Brilhante. É muito bonita a placa. E claro, como não poderia ser diferente, eu havia prometido para vocês que eu faria um outro amplificador com base no amplificador pop, com dimensões reduzidas para que ele fosse usado especificamente, exclusivamente para substituição de STK. É claro que já faz algum tempo que eu havia prometido isso, só que como eu tenho uma loja, eu tenho que gravar vídeo para o canal, então às vezes não sobra muito tempo para fazer esse tipo de coisa. Mas um tempo atrás eu acabei aproveitando um tempinho que me apareceu aí, eu fiz algumas alterações aqui no circuito. Vocês estão vendo aqui que esse aqui é o rascunho desse novo amplificador que eu produzi com base no amplificador pop. Eu não apenas simplesmente troquei os componentes de lugar, eu não apenas troquei o layout do amplificador, tá? Mas eu fiz a substituição de alguns setores aqui, o circuito vai ser um pouco diferente para poder atribuir mais qualidade e mais segurança no amplificador, beleza? Mas vamos falar sobre isso daqui depois, no outro vídeo. Eu quero mostrar para vocês agora como é que ficou então o novo layout que eu desenvolvi com base nesse amplificador e que eu enviei para a JLC-PCB. Vocês vão curtir bastante, viu? Olha aqui a quantidade de placas que eu pedi para eles produzirem. Uma quantidade boa de placa para poder me atender e atender o pessoal também que tiver interesse em adquirir. Olha aqui, ó. Vou deixar aparecendo então aí as imagens do amplificador, do novo layout. Vocês vão ver aí a qualidade do serviço. Dê uma atenção especial aí à questão das trilhas, entendeu?
Olha só como as trilhas ficaram bem finas, né? É claro que elas ficaram finas em locais onde a gente sabe que não vai haver circulação de corrente, né? A tensão ali é baixinha, vai ser apenas a questão de sinal sonoro. Então a gente se preocupou bastante com isso daí também. Isso faz com que o THD da placa acabe sendo menor. Então, ou seja, se a placa já tinha um THD baixo, agora você pode ter certeza que ele vai ser ainda melhor. Uma coisa interessante a respeito dessa placa, se vocês observarem bem aí, ela foi feita utilizando um recurso de espelhamento. Então, embora nós tenhamos aí 2 canais de áudio, tá? Se vocês observarem a placa, dá a impressão que nós estamos nos referindo a apenas uma placa só. Entendeu? Você olha assim, dá a impressão que é apenas um conjunto, que é apenas um amplificador, mas se trata de 2 amplificadores. Isso aqui era um recurso bastante utilizado em aparelhos de som vintage. Para quem conhece os aparelhos de som antigo, Gradiente, CCE, o setor do amplificador geralmente era montado dessa forma, né? Eles espelhavam a placa de forma a deixar o amplificador com um aspecto bem mais interessante, mais agradável, entendeu? E foi assim que eu fiz. E se vocês observarem também na parte de baixo da placa, nós temos aqui uma serigrafia, nós temos um silkscreen recomendando a montagem inferior de alguns componentes. E logo mais eu vou explicar o porquê e para que vocês devem montar esses componentes dessa forma, tá? Vocês vão se perguntar, mas quanto é que vai ser essa placa? Não sei, eu vou verificar ainda, tá bom? Mas o custo dela vai ser inferior a você utilizar 2 placas pop, tá? Eu vendia 2 placas pops, quer dizer, eu vendia cada placa pop a um determinado valor, né? E se você fosse adquirir 2 placas, você teria um valor. Esse valor que eu vou determinar para essa placa vai ser um valor inferior a você comprar 2 placas pop para você utilizar no seu projeto. Só que nós estamos falando de uma placa com qualidade, né? Placa com qualidade, você não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que deduzir. E com questão às dimensões, vamos dar uma olhadinha nas dimensões da placa. Vocês estão vendo aqui então, deixa eu abaixar aqui mais a câmera. Olha aqui, ó. Esse aqui então é um amplificador pop. Esse aqui é o Pop STK. Tá bom? Porque ele é pequenininho, ele vai ser feito só para isso. Ele é só para substituir STK. Não foi feito para mais nada. E nós temos aqui um amplificador pop e o outro amplificador pop. Olha só, vocês vão ter mais ou menos uma noção da diminuição do tamanho do layout, entendeu? Uma coisa interessante a ser observada é que essas placas aqui, embora a gente geralmente pensa que a pessoa vai instalar isso daqui no aparelho de som que já tenha circuito de proteção, ela também vai ter, tá? Ela também vai ter fusíveis na própria placa para evitar que você tenha nenhum tipo de problema. Então, olha aí, ó, as dimensões da placa, como elas ficaram bem menores, né? A parte da largura, nós tivemos aqui questão de acho que 2 centímetros de diferença de tamanho. E aqui nessa parte aqui, ó, nós vamos ter mais ou menos algo em torno de uns 3 milímetros de diferença de tamanho também. Então, ou seja, nós tivemos condições de reduzir o tamanho dessa placa. Ficou uma placa muito bem feita, ficou com um layout bastante agradável, bem interessante. E o legal dessa placa é que você pode colocar ela em qualquer lugar, ela vai caber em qualquer buraco do aparelho de som. Entendeu? Você pode colocar ela no dissipador, pode colocar ela no chassi, você pode colocar onde você quiser. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui esse dissipador que está aqui dando sopa, só para vocês terem uma noção. Ó. Você pode colocar ele de assim, ou se você quiser você pode colocar ele de assim também, entendeu? Vocês querem saber a sugestão de montagem desse aparelho? Eu vou deixar aqui aparecendo umas fotos dessa placa já montada, tá? Embora nós não vamos fazer os testes hoje nesse vídeo, mas eu quero mostrar para vocês essa placa, como é que ela ficou depois de montada. Olha só que coisa mais fofa, que coisa mais bonitinha que ficou, entendeu? Então não há por que você não querer consertar o seu aparelho de som utilizando essa placa, entendeu? Vocês estão vendo aí que existem diodos na parte de baixo da placa. Esses diodos aí são sensores de calor. E eles foram colocados na parte de baixo justamente que é para facilitar a instalação do amplificador. Você não tem que ficar entortando o componente, encostar no dissipador. Você vai montar na parte de baixo, ele vai ficar rente exatamente no dissipador juntamente com os transistores de saída. Entendeu? Vai colocar lá um pouquinho de pasta térmica, vai colocar a sua plaquinha lá e o amplificador já vai estar pronto para você usar. Tá? É bem simples, bem fácil de você manusear. E é isso, pessoal. Se você tem um projeto, mais uma vez, quer tirar ele do papel, não se esqueça, recorram a JLC PCB. Entra lá no site,
faz um cadastro rapidinho lá, coloca os seus dados, seu endereço, vai lá no seu aplicativo, no programa que você gosta de fazer placa de circuito impresso, cria lá uma plaquinha, cria lá o seu circuito, né? Faz um layoutzinho para ele, cria os arquivos Gerber e envia lá para o site. Lá você vai ter condições de verificar o seu arquivo, como é que ficou, vai poder escolher a cor da placa, olha só, a cor da placa que você vai querer que eles produzam. E o mais interessante é que eles estão com uma promoção de $2 por 5 placas de circuito impresso. Só lembrando que esses $2 por 5 placas são placas de até 10 por 10, tá? Se você de repente tiver um circuito com a placa com um tamanho um pouco maior, pode ser que esse valor aí seja diferente, beleza? Mas não se esqueça, 5 placas de circuito impresso com qualidade profissional, dá para você inclusive ganhar dinheiro se você tiver uma criatividade, desenvolver bons projetos. Envia o seu projeto lá no site, eles vão produzir umas plaquinhas top para você utilizar, para você montar e até mesmo para você vender. Você pode poder ganhar dinheiro com a sua criatividade, com o seu projetinho, beleza? Uma recomendação que eu faço na hora de você pedir, escolher lá o envio, escolha o método de envio registrado, tá? O envio aéreo registrado. Evite usar DHL, evite usar FedEx, porque quando chega aqui o imposto vai ser salgado e muitas vezes acaba nem compensando. Então, se você for pedir para eles produzirem uma plaquinha para vocês lá, escolha o método de envio mais barato, nem que demore um pouco. Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai receber a sua placa, você vai praticamente não ter nenhum tipo de taxa, tá bom? E se for taxado de alguma coisa aqui, o máximo que você vai pagar é R$15. Aquela taxinha de postagem dos correios, só, entendeu? Mais nada, tá bom? Então é isso daí, no mais, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, não esquece de deixar o seu like e ativar as notificações do sininho. Não sei se eu já repeti o que eu falei aqui, mas eu sou meio doido para falar. Então tem coisas que eu falo que eu já falei e eu penso que não falei e falei 2 vezes. É complicado, viu? Tá bom? Então é isso daí. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, hein? Valeu!